logo pelo aplicativo Canção Nova? É fácil. Abra o seu aplicativo, escolha a opção Cartão de Crédito, selecione o valor da doação e digite o seu CPF. Preencha com os dados o seu cartão e clique em doar. Pronto! Assim, você ajuda a transformar vidas com a facilidade de um clique. Deus abençoe a sua generosidade. Exulte sempre no Senhor. Não se deixe envolver pela amargura e o desânimo. Santa Clara. Toda a igreja no Brasil é convidada a ajudar cada pessoa a acolher o chamado de Jesus como graça e uma oportunidade. Jesus tinha certeza, a matéria-prima estava ali para um apóstolo, para mais um santo. O ano vocacional nos impulsiona a assumir nossa vocação com o coração ardente e com os pés a caminho por uma igreja missionária em saída. Ano vocacional no Brasil, vocação, graça e missão. A Canção Nova é mais igreja. Mais do que notícia. Uma forma de estar mais perto de você. Começa agora, Abre Aspas. Canção Nova no coração do Vale. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia mais 30 minutos. Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 15 de setembro de 2023 e até 1h27 da tarde, eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você, sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas. Este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda acessar Canção Nova SJC, e aí também você consegue nos acompanhar pela internet. Outra opção é baixar o nosso aplicativo Rádio Canção Nova, procurar pela Rádio de São José dos Campos. E agora, minha gente, temos mais uma novidade, que é o CN Plus, que você também pode baixar no seu aplicativo, aí no seu celular, né, esse aplicativo, e lá você tem todos os conteúdos da Canção Nova, inclusive a Rádio Canção Nova. E como nós já adiantamos durante essa semana, né, essa plataforma de stream, que seria aí, a partir de então, um mês, né, de testes gratuito e depois passaria por assinatura, nós então passamos a dar de presente para vocês e não vamos cobrar. Então você pode baixar e acompanhar todas as programações da Canção Nova, da Rádio Canção Nova, todo o sistema Canção Nova de comunicação por lá de forma gratuita. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. E muitas pessoas possuem dúvidas sobre aposentadoria. Essas dúvidas, elas sempre existiram, né? Mas quando começou-se a falar sobre reforma previdenciária, as dúvidas aumentaram. Muitas vezes são dúvidas simples, mas que faz toda a diferença naquele momento importante. Mesmo aí depois de alguns anos das mudanças, muitas pessoas ainda não entendem alguns detalhes importantes. É importante a gente lembrar, né, que a aposentadoria é um direito que está previsto na Constituição Federal, mas também existem algumas regras a serem cumpridas. Muitas vezes a gente acha que só contribuir está tudo certo, mas será que realmente está certo? Será que essa contribuição que é descontado no seu salário está realmente chegando onde deveria chegar? Mas você sabia que a contribuição para o INSS não é apenas só para a aposentadoria? A gente pergunta, né? Será que vou conseguir me aposentar diante de tantas mudanças que acontecem aí frequentemente? Mas não, a aposentadoria é só um dos benefícios. Existem outras coisas que também fazem parte desta contribuição. E pensando em te ajudar, você que nos acompanha e tem alguma dúvida sobre a aposentadoria ou mesmo sobre previdência,
sua contribuição, você que é MEI, né? Microempreendedor individual. Hoje nós trouxemos aqui no programa um advogado especialista em Previdência Social e você, claro, vai poder fazer as suas perguntas sobre aposentadoria, afastamento, licença maternidade, pensão por morte, contribuição, entre outros assuntos. O nosso WhatsApp já está liberado, 12 3019 8801. 12 3019 8801. Não saia daí. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Meio-dia mais 34 minutos, mas antes de começar o nosso bate-papo aqui no programa Abre Aspas, vamos saber como fica o tempo nesta sexta-feira. Aliás, Fernanda Lima que vai contar pra gente os detalhes. Ontem muita gente foi pego de surpresa aí, com uma mudança na temperatura, né, nas condições climáticas aqui da região. E hoje também o tempo mais fechado. Agora há pouco o sol estava até aparecendo aqui mesmo que entre nuvens. Mas será que vem chuva por aí? Fernanda Lima conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Vamos então começar o nosso boletim do tempo de hoje. Aliás, ontem tivemos uma mudança aí nas temperaturas, hein? Para hoje, no Vale do Paraíba, segundo os meteorologistas, a sexta-feira será de sol, mas entre nuvens e tem chance de chuva ao longo do dia. As temperaturas vão cair um pouco, mínima de 13 e a máxima pode chegar aos 23 graus em Jacareí e São José dos Campos. No litoral norte, o dia deve ser chuvoso durante todo o dia, à noite pode chuviscar e o céu ainda vai ficar nublado. Mínima de 17 e a máxima fica em 21 graus em Ubatuba e Caraguá. Na Serra da Mantiqueira, atenção, também vamos ter um dia com mudança de tempo, viu? Dia de sol e muitas nuvens, com chuva ao longo de todo o dia. A mínima é de 9 e a máxima fica em 18 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Por isso, atenção ao guarda-chuva, hein? Não deixe de levar ele na bolsa. Abre aspas. Obrigada, Fernanda. Então é isso, né? Andar com o guarda-chuva na bolsa. Eu, como boa mineira que sou, já tá dentro da bolsa sempre, né? Mas enfim, hoje nós vamos conversar sobre previdência social, aposentadoria, benefícios e quem nos auxilia mais uma vez é ele que já é de casa, é o Dr. Marcos Vinícius de Carvalho Rodrigues. Ele que é advogado especialista em previdência social. Dr. Marcos, mais uma vez, seja bem-vindo à Rádio Canção Nova. É sempre uma alegria para nós recebê-lo aqui, ainda mais para auxiliar os nossos ouvintes. Boa tarde. Eu que agradeço, Vanessa. Boa tarde a todos. Mais uma vez estar aqui, tendo a oportunidade de levar um pouquinho de informação para esse povo de Deus, que acredito que seja de bom tamanho. Com certeza. E, doutor, até eu comentei aqui que a reforma da Previdência, quando começou-se a falar sobre isso, né? Eu me lembro até hoje, quando a gente começou a falar que ela ia acontecer. E aí, conforme ela foi acontecendo, né? As dúvidas que já existiam antes dela, parece que aumentaram. O senhor percebe isso mesmo? As pessoas estão, às vezes, com mais dúvidas, às vezes a pessoa acha que tem direito a uma coisa e não tem, ou o contrário também acontece? Sem dúvida, Vanessa. A questão da reforma previdenciária de 19, ela complicou, né? Ela prejudicou muito os segurados, né? E as dúvidas aumentaram, né? Porque antes da reforma, Vanessa, se o sujeito me falasse duas informações, eu conseguia falar para ele se ele tinha ou não direito a aposentar. Eu tenho tanto tempo de contribuição e tenho tanto de carência. Na hora eu dava a resposta para ele. Hoje eu não consigo mais. Depois da reforma é impossível dar uma resposta, porque tem muito mais informação a ser apurada, né? Criou-se regras de transição, né? Porque regras de transição, o que elas são? Geralmente o prejuízo sempre ocorre. Sim. A regra de transição é para que esse prejuízo seja um pouquinho menor. Para quem? Para aqueles que já estavam no sistema antes dessa reforma, né? Mas o prejuízo, infelizmente, foi grande, né? Um exemplo que eu vou dar, assim, uma mudança mínima que eles fizeram, que foi a regra de cálculo, né? Até a reforma, pegava-se todas as contribuições de julho de 94 até o pedido do benefício, por exemplo, e descartava-se as 20% menores, né? Fazia a média dos 80% melhores. Com a reforma, não tem mais esse descarte de 20%. Só essa mudança, Vanessa, houve, né? Aí são os economistas, os matemáticos aí, que não é o meu caso. Nem o meu. Mas eles falam isso com muita propriedade, né? Os que conhecem de cálculo, aritmética, enfim.
Só essa brincadeirinha de não ter mais descarte, houve uma queda no valor do benefício de 15%. Nossa, mãe. E já é um benefício que já não é... Que já não era é grande aquelas coisa, coisas, né? Exatamente. E houve só nessa brincadeira dessa mudança, fora outras tantas que ocorreram, né? Agora, o doutor Marcos, é tão interessante a gente pensar sobre essa questão da Previdência, até porque a gente, além dessas dúvidas, o que a gente percebe também, e quem está nos acompanhando, com certeza se lembra, né, dos tempos idos aí que a gente falava, o INSS é aquela fila do INSS, essa fila hoje a gente não vê com tanta frequência fisicamente. Mas a gente sabe, né, nós que somos desse meio, estamos sempre ali atentos às informações, a gente sabe que essa fila, ela não existe mais na porta do INSS, porque ela existe ali, vamos dizer, no sistema. É real isso? Tem muita gente esperando uma perícia, enfim, um atendimento com o INSS? Vanessa, tem. Realmente eles conseguiram sumir com a fila, né? A fila visibilidade, física, né? né? A física, né? Que a gente passa, né? Quantas vezes a gente passava, né? nas portas das agências do INSS e via aquela multirão de gente na porta, dormindo, né? para pegar senha. Sim. Eu peguei muita senha de madrugada para entrar no INSS, viu, Vanessa? Eu e muitos meus componentes do escritório lá fizemos muito disso, muito mesmo. Quantas vezes? E eles, por conta da formalização digital do sistema, né, o programa O Meu INSS, né, que é um dos braços do programa GovBR, eles migraram a fila física para o digital. Sim. Né? Hoje fala-se oficialmente, Vanessa, que tem por volta de 2 milhões de pessoas. 2 milhões? De pessoas aguardando. Meu Deus do céu. Análise de benefício. Isso inclui tudo, aposentadoria... Tem de tudo, Vanessa. Tem salário maternidade, tem pensão por morte nesse meio. Gente... Tem auxílio, tem aguardando a perícia para auxílio doença, né? Auxílio por incapacidade temporária, que é a nomenclatura dada pela reforma, Sim. inclusive. Né? Tem todos os benefícios nessa brincadeira. São 2 milhões. É muita coisa, Vanessa. E, aliás, eles têm feito alguns mutirões, mas a gente sabe, pensa, 2 milhões, quantos mutirões não terão que ser feitos, né? Agora em julho, né? Julho, agosto, agora nós tivemos uma tentativa aí de melhora, né? Então, inclusive, dando prêmio financeiro, né? Financeiro para peritos, para servidores, para ver se consegue... Mas na prática, produtividade, Vanessa, né? Na prática não aconteceu nada, Vanessa. Não teve nenhuma mudança que a gente possa falar assim, opa, aconteceu alguma coisa. E é complicado, né? Porque a gente sabe que até diante dessa própria reforma mesmo, você percebe que o sistema não estava preparado para isso, né? Porque, como o senhor disse, antigamente falava ali, tenho 15 anos de contribuição, tanto de idade. Já era uma coisa mais simples, era um caminho mais simples, né? Aí muda, mas sem estrutura para essas mudanças fica difícil, exatamente, né? Exatamente. E aconteceu tudo, né? A reforma foi em novembro, a pandemia que nós passamos foi 3 meses depois, né? Exatamente. Em março de 20. Fecha tudo. Né? E a gente, por exemplo, pensão, Vanessa, que teve uma mudança drástica também, né? A pensão até a reforma era 100% da média, né? Passou a ser 50 mais 10 por dependente. Então, no mínimo 60%, né? Então, já há uma queda aí de 40%, né? E nós falamos aí, infelizmente, né? Perdemos por volta de 700 mil pessoas por conta da pandemia. Só por conta da pandemia. Fora as outras doenças, Fora as né? demais, exatamente. Só por conta da pandemia. Vamos pensar que pensar assim, grosso modo, dessas 700 mil, a metade disso, 350 mil pessoas, foram lá pedir pensão por morte? Tem muita gente esperando, Vanessa, ainda. Olha só. Absurdo. Eu vi casos de mães aí que saíram de licença maternidade, o filho nasceu, ela voltou a trabalhar, já engravidou de novo e ainda não recebeu uma pensão. Eu ia te falar isso agora. Licença maternidade? Chego muito coisa disso no meu escritório, desses caras, meu filho tá grande já, como é que faz? Eu não consegui receber meus 120 dias de salário maternidade do meu filho. Gente. Doutor, pelo amor de Deus. E é complicado mesmo, né? Agora, doutor Marcos, até reforçar aqui para você que está nos acompanhando, se quiser mandar sua pergunta, o telefone está liberado aqui, 123019-8801, 123019-8801. Você pode mandar a sua mensagem de texto ou de áudio. De áudio a gente pede para que, né, seja o mais curtinho possível para que a gente consiga atender todos os ouvintes, tá bom? Manda pra gente. Se não quiser se identificar também, não precisa, tá? A gente respeita aqui a sua pergunta. Doutor, agora quando a gente fala de contribuição, né, eu acho que
Muitas vezes surgem as dúvidas, porque a gente que trabalha CLT registrado, a gente sabe como é que funciona ali. Desconta e pronto, né? Mais um desconto ali na folha de pagamento. Sim. Mas existem diversos tipos de contribuições, não é? Sim, Vanessa, mas essa questão de que a gente é CLT e tá tudo certo, às vezes não tá, Vanessa. Ah, é? Por quê? Tem que ter atenção. Opa. Porque às vezes o que acontece? A contribuição, né? Na verdade, o que o empregado, né? Você é empregado da rádio, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui. A rádio retém a sua parte e faz o pagamento, né, de todos os outros funcionários juntamente, mais a parte dela patronal. Sim. Tá? Por acaso, o código, o seu número lá, o seu NIT, né? Que o NIT é vamos dizer assim, como se fosse uma conta corrente bancária, que se você não depositar na sua conta, vai cair na conta de outra pessoa. Tipo um Pix errado. Então. Mais ou menos isso. Então, se por evento tiver errado um número, a contribuição não caiu para você. Lascou, então. Então, é muito importante a observação, né, do CNIS, né, que é o Cadastro Nacional de Informação do Segurado. Tá? Que consta lá todas as remunerações, todas as contribuições, o período de trabalho, que empresa foi, se está certo, né? Porque a maioria dos CNIS, Vanessa, estão errados. Gente, faltando informação, Vanessa. A maioria, eu diria mais de 95% dos CNIS estão com informações faltantes. Então, a dica para quem é aí CLT, né, como eu aqui disse, está tudo tranquilo, né, porque às vezes a empresa até faz a parte dela, mas às vezes um equívoco ali... Basta, né? Um equívoco. Então, como que a pessoa consegue, doutor, conferir isso? É importante fazer essa conferência mensalmente? Enfim, o que o senhor orienta? Olha, Vanessa, hoje nós temos essa facilidade, né, de baixar um aplicativo no celular. Não é? Hoje a gente faz tudo no celular, o INSS também disponibiliza isso. É o site do Meu INSS, né? Lá com o seu CPF você vai cadastrar uma senha, aí você tem acesso a todas as suas informações. Então, você consegue consultar lá se você está em benefício, o valor do seu benefício, se você ainda não é aposentado, as contribuições estão caindo, se estão caindo realmente lá no seu CNIS, não estão caindo no CNIS de outrem. Então, é muito fácil. Então, é um caminho. Tem gente que tem dificuldade, às vezes o celular não está adequado ainda para baixar. Liga no 135 do INSS. Liga no 135, solicita isso. Eles mandam eventualmente por um e-mail. De um filho, de um neto, seja né? que for, disponibiliza, né? Ou na pior das hipóteses, ele agenda um dia para você ir buscar esse CNIS numa agência próxima. É como se fosse um extrato bancário, doutor? Exatamente um extrato bancário. Por isso que eu fiz a analogia aqui com a conta corrente, Vanessa. É exatamente isso. Consta lá um extrato, né? É um extrato de contribuições. Então, minha gente, a partir de agora, com essa informação, se você não tinha esse hábito, fique atento. Além de consultar o saldo da sua conta corrente mesmo, faça essa análise, consulte, porque isso é muito importante. Porque acontece também, né, doutor, às vezes a pessoa está ali e não percebe isso ao longo da vida. Quantas empresas, infelizmente, que fecham as portas, abrem falência, desaparecem, e aí, como é que fica? Aí fica mais difícil na época, quando você acha que está tudo certinho, que você mais precisa. Agora eu acho que eu vou me aposentar. Aí chega lá para o INSS e falou que eu não tenho 35 anos, eu só tenho 30, mas aqueles 5 anos da empresa tal. Sim. Né? Então você tem a possibilidade hoje de fazer além da previsão, né, de aposentadoria, prever, né? E se tiver um erro, e eu vou reforçar, né? 95% dos CNIS estão errados. Então, né, muita gente tem CNIS errado e só descobre quando vai pedir o benefício. Ou não só a aposentadoria, às vezes quando vai pedir um afastamento, alguma coisa assim que precisa imediatamente, o próprio salário maternidade, né? Descobre que tem erro. Eu vou dar uma questão pessoal minha. A minha esposa, quando teve a primeira filha, nós tivemos que fazer um processo administrativo, porque
faltavam informações da primeira empresa que ela havia trabalhado. Olha só, gente, isso acontece até com a esposa do advogado. Pois Não é. Né? Lógico, a minha menina já vai fazer 14 anos, essa mais velha. Mas na época nós não tínhamos o meu INSS, né? Sim, não tinha. Então você tinha que abrir um processo no INSS, fazer o pedido, fazer juntar documento. Hoje não, hoje é muito prático para fazer isso. Procure profissionais, advogados, especialistas, para poder deixar prontinho, que a hora que você precisar do benefício, você consegue ter o benefício. Né? O INSS já demora muito. Se tiver mais um trabalho para fazer, vai demorar ainda mais. Então a gente pode prever se antecipar nesse problema e já resolvê-lo. Aliás, doutor, até tem chegando bastante pergunta aqui, daqui a pouquinho eu já vou começar com as perguntas dos ouvintes aqui, mas uma coisa que o senhor comentou que é muito interessante, que além dessa questão, né, do CNIS, você ter acesso a isso, já tentar deixar o mais organizado possível ali para quando você precisar, né, de algum benefício do INSS, tem algo que o senhor sempre comenta aí, que é sobre a carteira de trabalho. Aliás, agora tudo é digital, até a carteira de trabalho. E com isso, muitas vezes a gente pode pensar assim, essa carteira aqui que é antiga, que não usa mais, não serve para nada, e descartar, né? Porque a gente está chegando no final do ano, o pessoal gosta de fazer umas faxinas aí, jogar umas coisas fora. Isso não pode acontecer, né, doutor? Não. Da carteira de trabalho é um documento pessoal, né? É um documento de identificação, né? Das provas que você pode levar para o CNIS, inclusive, né, se essa informação da carteira não está, é o documento da carteira, né? O contrato de trabalho que consta na carteira, né? As informações de sequência, de salário, de alteração de salário que consta nas carteiras. Nas mais antigas, né? Agora não tem mais. Também, mas leva muitas assim mesmo, despencando, né? Eu já acho que eu já até falei para você em alguma oportunidade, eu já remontei muita carteira no meu escritório. Imagina. Porque chegava num estado, né? A gente tinha que primeiro montar a carteira para depois extrair a informação que sobrou nela, né? Né? Muitas vezes nós fizemos isso lá. Mas o documento da carteira é crucial, quando se precisa retificar, a gente chama de retificação do CNIS, né? É lançar informações que não constam no CNIS. Porque essa é a preocupação. Às vezes a pessoa fala, eu tenho tudo na minha carteira, tá tudo tranquilo. Tudo no celular. Mas o sujeito perde a carteira. Pois é. Acontece muito. Nossa, né? Muita gente perde mesmo, é verdade. Né? Tem algum acidente, algum problema, uma inundação na casa, que infelizmente não é muito incomum nesse país, né? Molha tudo, depois fica ilegível, não tem como... Se não tiver no CNIS e ele não tiver como provar, ou seja, como você falou, as empresas fecham. Às vezes você não tem possibilidade de ir atrás da empresa para buscar, né? A ficha de registro de empregado. Sim. Que é o documento mais completo, porque a carteira é um resumo da ficha de empregado, né? Da ficha de registro de empregado. Se a empresa fechou ou não tem um escritório que possa buscar, você não tem a prova se você não tiver carteira. Às vezes tem que trabalhar mais ainda, né? Sem dúvida. Sem necessidade, muitas vezes. Pois é, a pessoa já tinha o tempo, mas não tem como comprovar esse tempo, consequentemente vai protelar um pouquinho, vai empurrar mais um pouquinho para frente a aposentadoria. Com certeza. Muito bem, nós estamos hoje conversando com o Dr. Marcos Vinícius de Carvalho Rodrigues, ele que é advogado, especialista em Previdência Social. Estão chegando as perguntas aqui, vou começar para dar tempo de atender todos os nossos ouvintes, que a participação deles aqui é primordial. A participação vem do Renato Galvão, doutor, ele é do Cruzeiro do Sul aqui em São José dos Campos. Ele diz o seguinte: trabalhei desde 1991 na Prefeitura Municipal de São José dos Campos. O juiz me concedeu aposentadoria por invalidez em 27 de dezembro de 2022 contra a Prefeitura, mas até hoje eu estou no auxílio doença. Aí ele pergunta, o que falta para finalizar a minha aposentadoria? Neste caso da Prefeitura, como é que funciona isso? Vamos aproveitar até para explicar isso, né? Ao que parece, ele é funcionário da Prefeitura, mas CLT. Exatamente, então porque existem casos assim. Ele é funcionário público, mas, né, contribui para o CLT, porque o servidor público que faz presta concurso, ele é servidor público. E aí é diferente. Ele recolhe pro regime próprio, no caso aqui a Previdência que tem própria municipal aqui da Prefeitura, né? Ou pro Estado, enfim. Então ele certamente ele sempre foi um funcionário público. E infelizmente teve um problema de saúde aí, um acidente que gerou a incapacidade dele de trabalhar e, consequentemente, a aposentadoria por invalidez. Provavelmente ele deve estar com um processo em andamento ainda, Vanessa, porque previamente ele está em gozo de auxílio doença, né, o auxílio por incapacidade temporária. Sim.
e ainda não finalizou o processo determinando efetivamente, né, a troca, a transformação do auxílio em aposentadoria por invalidez. Mesmo o juiz concedendo, porque ele disse que o juiz concedeu. Mas pode ser que essa sentença houve recurso, não teve trânsito em julgado ainda. O INSS pode ter recorrido e ela realmente não está valendo, entre aspas, tá? Entendi. Ela só vale uma decisão quando ela, a gente brinca assim, bate o martelo. O termo jurídico é trânsito em julgado. Ou seja, não cabe mais recurso. Se, provavelmente no caso dele, ocorreu o recurso, essa sentença, mesmo falando isso, ela está suspensa, o cumprimento dela. Então, enquanto suspensa, o INSS não cumpre, né? Não tem o dever de cumprir, né? Então, depende do trânsito julgado final, sem recurso, para poder efetivar isso aí. Mas temos um problema, viu, Vanessa? Temos um problema gerado, mais lá no começo que a gente começou a falar da reforma. Uhum. A aposentadoria por invalidez hoje, ela é pior financeiramente do que o auxílio. Como assim? Como assim? Boa pergunta. Não houve mudança na regra de cálculo dos auxílios. Ela continua com a regra antes da reforma. Aquela regra que você comentou inicialmente. Exatamente. E a aposentadoria por invalidez, sim. Então, geralmente tem uma queda de 40% do valor do benefício. Nossa, então para ele tá na vantagem, então. Entre aspas, ele está na vantagem, né, nesse momento, né? Porque a partir do momento que ele for mandado implantar a aposentadoria, ele pode preparar que vai ter uma queda de mais ou menos uns 40% do valor que ele recebe. Gente do céu, olha só, tem mais participação aqui? Desculpa, Vanessa, sem querer te cobrar. Não, por favor. Logicamente que nós estamos, inclusive, com várias demandas judiciais nesse sentido, né, de busca de retorno desse valor, porque é totalmente inconcebível um negócio desse, né? 40% é muita coisa, minha mas, gente. Mas a questão não é só isso, Vanessa. A questão é que o auxílio doença, né? Vamos fazer o auxílio doença que todo mundo fica mais fácil. Popular, né? O auxílio doença, ele entende-se como uma incapacidade temporária. A aposentadoria por invalidez é uma incapacidade definitiva, né? Permanente. Como uma situação permanente pode ser menor do que uma temporária. Verdade. Não tem lógica. Não faz mínimo lógica. A gente entende, é totalmente inconstitucional essa situação, né? Até porque, vamos pensar aqui, por exemplo, a pessoa está com auxílio doença, ou seja, uma doença, aí vamos pensar uma doença temporária, e aí ela vai poder voltar ao trabalho. Isso significa que ela tem chance, né? Sim, é o que exatamente. a gente, se interpretarmos o auxílio doença, é uma coisa temporária. Agora, a aposentadoria por invalidez, ou seja, a pessoa não tem essa capacidade. A aposentadoria por invalidez impede a pessoa a trabalhar. Porque se ela voltar a trabalhar, ela é cortada a aposentadoria por invalidez, inclusive. Do céu. Então, realmente. Então não tem, quando vamos falar aqui, no mínimo, lógica. Não tem lógica nenhuma ser a aposentadoria por invalidez menor do que o auxílio. Pois é. Antes das perguntas, vamos pro intervalo, Maria. A gente volta já, tem mais participações e você continue mandando pra gente a sua dúvida pro advogado especialista em Previdência Social, Dr. Marcos Vinícius de Carvalho Rodrigues, que hoje participa conosco ao vivo aqui no programa Abre Aspas, 12 30 19 8801. A gente volta já com as suas participações. Abre aspas. Abre aspas. As coisas não estão indo bem? Ouça algo diferente. Rádio Canção Nova. Ela leva em sua sintonia mais coragem e unção para a sua vida. Acreditamos que por meio de Jesus Cristo somos mais que vencedores. A verdade de Deus, através da palavra. Em 2022, a Canção Nova reza com você, participa das suas lutas e intercede por você todos os dias. Rede Canção Nova de Rádio. Nós espalhamos o amor pelo ar. Ajude o Bazar da Canção Nova, fazendo a sua doação de roupas, calçados, acessórios e utilidades domésticas. Faça aí na sua casa o seu desapego e faça a sua doação para a nossa missão aqui em São José dos Campos. Mais informações? Ligue para nós, 12 3923 1228. O nosso endereço: Rua Itororó, 186, Jardim Paulista, em frente à Rodoviária Nova.
Monsenhor Jonas Abib nos ensinou que assim como você alimenta o corpo todos os dias, alimente diariamente o seu espírito com a palavra de Deus. E aí está a meta da nossa vida, sermos transformados pela palavra, que de tal maneira eu me deixo impregnado da sua palavra, se deixando possuir pela palavra, para chegarmos àquele ponto, mas já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Setembro, mês da Bíblia. Salve o nosso WhatsApp. 12 30 19 8801. Nosso WhatsApp. 12 30 19 8801. 12 30 19 8801. Do coração de Deus para o coração do vale. Canção nova. Canção nova no coração do vale. Ei, você que está acompanhando a programação da Rádio Canção Nova no Coração do Vale, sabia que você pode fazer a sua doação para o Projeto Dai-me Almas aí pertinho de você? Na Casa de Evangelização da Canção Nova, que fica na Rua Itororó, número 186, no bairro Jardim Paulista. Lá você consegue fazer a sua contribuição por cartão de crédito, débito automático ou em dinheiro. Juntos com você, rumo ao 100%. Neste ano vocacional, respondamos a Deus através do exercício da nossa obediência e docilidade ao chamado. O Senhor está chamando a todos os generosos para que deem um passo a mais na sua generosidade. Nosso testemunho, esperança e fidelidade constrói uma igreja mais viva e atuante. Ano vocacional no Brasil, vocação, graça e missão. A Canção Nova é mais igreja. Você está ouvindo a Rádio Canção Nova, ZYW 822, 95.9 FM, emissora pertencente à Fundação João Paulo II, transmitindo de São José dos Campos, São Paulo, do coração de Deus para o coração do vale. Abre aspas. Abre aspas. Pontualmente, 13h, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é sexta-feira, dia 15 de setembro. Nossa, gente, metade do mês. Parece que foi ontem que começou setembro, já estamos aí na metade. Daqui um dia é final de ano já, né? Finalzinho do ano, Natal aí. Mas hoje nós estamos conversando sobre aposentadoria, sobre previdência social, benefícios. E quem nos auxilia é o advogado especialista em previdência social, o Dr. Marcos Vinícius de Carvalho Rodrigues. E, claro, você pode mandar a sua pergunta aqui, a sua participação, para que possamos também te ajudar. Doutor, tem perguntas aqui, já vou passar para elas, tá bom? A Cecília de São José dos Campos diz o seguinte: minha aposentadoria foi indeferida lá no INSS, informa que tenho direito, tenho 62 anos e 18 anos de contribuição, mas depois deu que não tinha carência. Paguei para a minha empresa e não foi considerado. Deu para entender? Deu sim. Isso tem acontecido muito, Vanessa. Ah, é? Lembra os erros do quinis que nós estávamos falando até agora há pouco? Verdade. Né? Porque nós estamos falando de duas situações. Carência é um tempo mínimo que a pessoa precisa contribuir para gerar direito a um benefício. Por exemplo, para um auxílio-doença, precisa de 12 meses contribuído. Um ano. 12 meses. Para a aposentadoria por idade, 15 anos, 180 contribuições em dia. O ponto é esse. Porque é muito curioso, porque ela disse que tem 18 anos. Isso, 18 anos. Provavelmente, ela disse que era de uma empresa. É, porque ela disse que deu que não tinha carência, ela pagou, mas eles não consideraram. Então, não pagou em dia. Provavelmente ela pagou com atraso. O pagamento feito com atraso não conta como carência. Nossa, mas então... É. E aí a pessoa perdeu esse dinheiro? Não, ela não perdeu o dinheiro. Ela vai precisar complementar para chegar nos 15 anos de carência, né? Para poder ter direito ao benefício. Então, por isso que é importante. Mais do que contribuir, é contribuir correto, é contribuir em dia. Porque se não contribuir correto em dia, não conta o que você precisa. Então, no caso dela aqui, que foi indeferida, então agora ela vai começar do zero o processo de novo, é isso? Pode ser também, mas que eventualmente tenha um erro. Lógico, não é isso que eu falei, ela não pagou com atraso, pagou corretamente, tem algum erro.
Então eu aconselho, se ela já fez o pedido e foi indeferido, procurar um especialista. Nós temos vários advogados em São José, Jacareí, Caçapá, toda a região do Vale do Paraíba. Nós temos muitos e bons previdenciaristas aqui, que ela deve procurar um de confiança para poder dar um parecer para ela e examinar se esse indeferimento foi correto, se não foi a propositura de uma ação, né, judicial contra o INSS, e se realmente está certa a decisão do INSS, como consertar isso para ela poder chegar na bendita direito de aposentar-se, né? Pois é. Até, doutor, ela comentou aqui em relação à questão de ela pagou tal. E aí me vem uma dúvida. Por exemplo, uma pessoa que ficou desempregada, vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que ficou desempregada, né? E agora, graças a Deus, começou a trabalhar. E aí, vou dar um exemplo prático aqui. 9 meses a pessoa ficou desempregada, começou a trabalhar agora. Poxa, fiquei com esse buraco nas minhas contribuições de 9 meses. Consegui um trabalho, dá para me pagar esse valor. Posso simplesmente pagar? Como é que funciona isso? Não necessariamente. Posso pagar? Pagar posso. Vale a pena? Nem sempre. Ah, tem essa questão, então? Nem sempre. E você não pode simplesmente rodar uma guia e pagar esse buraco. Não posso entrar lá? Você precisa pedir a autorização para o INSS para fazer isso. Ele precisa aceitar, então? Ele precisa aceitar isso. Nossa. Precisa aceitar. Você tem que fazer um requerimento para o INSS. Falar, ó, na verdade, você tem que demonstrar que você prestou o serviço naquele período. Só não fiquei registrado. Se você não prestou serviço naquele período, também não tem possibilidade de contribuição. Olha só. Você tem que demonstrar prestação de serviço, né? Tem o facultativo. O facultativo pode contribuir, só que ele tem o limite de 6 meses. No seu exemplo, os 3 meses ele não poderia contribuir. Entendi. Mas mesmo assim, mesmo que possa, repito, precisa pedir autorização para o INSS antes. Porque tem muita gente que vai lá, roda a guia, entra no sistema, porque no INSS tem essa possibilidade de confeccionar o GPS lá. É a competência tal, põe lá o meu NIT, contribui, e o INSS não reconhece. É como se ele gerasse um boleto, a pessoa vai lá e paga. Depois, o que pode acontecer? Gera um boleto mesmo, gera uma guia com código de barra, tudo bonitinho. Uma guia da Previdência Social, GPS. E não computa para os benefícios que ela precisa. Eu perco, não perco. Posso pedir restituição? Pode. É uma luta grande. 2 milhões de pessoas só esperando. Muito grande. Nossa. Exatamente. Então isso pode acontecer com muitas pessoas, né? Muita gente que acontece entra lá isso. na inocência, não, tá aqui o boleto, então significa que tá tudo certo, né? Imprime, paga e praticamente... E pode né? perder. Olha só, gente. Pode perder, sim. Tem mais participações? Vamos lá. Boa tarde, meu marido já é aposentado pelo Estado e a pergunta é, será que ele conseguiria aposentar pelo INSS, pois já contribuiu por mais de 10 anos, contribuiu por mais de 10 anos quando trabalhava fichado? Sim. Tem possibilidade? Claro que tem. As pessoas não sabem disso, Vanessa. Nossa. Vanessa, é muito comum, por exemplo, professor. Ah, verdade. Professor pode ter três trabalhos ao mesmo tempo. Da aula de manhã. Municipal e particular. Exatamente. Em 3 possíveis. Ela pode aposentar nos 3 possíveis, desde que ela cumpra os requisitos em cada regime. Gente, olha só. Normal, professor, médico, é comum isso, né? Então, o caso dele é assim, tá lá, tem 10 anos, esses 10 anos, se ele não usou esses 10 anos que ele contribuiu para o INSS nesta aposentadoria do Estado, porque pode-se levar o tempo também do INSS para o Estado. Pode? Pode, inclusive o inverso também, do Estado para o INSS, da Prefeitura para o Estado, do INSS, enfim. Entendi. Pode levar e trazer tempo. Se ele não utilizou nesta aposentadoria, esses 10 anos continuam lá no INSS. O que ele precisa fazer? Complementar, chegar nos 15 anos de tempo e carência e completar a idade mínima, que é para o homem de 65 anos. Ele terá aposentadoria de, no mínimo, um salário mínimo no INSS também. Então tá aí, ó, aproveita isso aí, já procura saber, né? Porque, como ela disse aqui, né? Ele já teve essa contribuição, trabalhou 10 anos registrado CLT, já tem essa aposentadoria pelo Estado. Se não houve isso aí que o doutor falou, aproveita, corre atrás, né? Se não houve o uso desse tempo ainda, com certeza pode aposentar novamente. Tem mais participações aqui. Boa tarde, Vanessa. Doutor, uma dúvida. Se a pessoa possui o benefício como pensionista, também pode ter direito à aposentadoria? Agradeço pela orientação. É o Walter do Bosque dos Eucaliptos. Excelente pergunta do Walter. Excelente mesmo. Essa dúvida é recorrente, né? Olha, eu recebo pensão, eu não vou recorrer não, porque
eu não vou ter benefício, eu já recebo pensão. Claro que não. Pensão e aposentadoria, a lei permite cumular. São coisas diferentes? São totalmente coisas diferentes. Por que essa pessoa recebe pensão? Porque ela era dependente de uma pessoa que morreu, que contribuiu, sendo segurado do INSS, consequentemente ela teve a pensão. Nada impede que ela, por contribuição própria, atinja os requisitos de determinada aposentadoria e receba também a aposentadoria e a pensão. O que a reforma fez também... Ai, meu Deus, essa reforma. Continua podendo cumular, porém, geralmente o segundo benefício tem uma redução de valor por ser o segundo benefício do mesmo regime, né? Só que tem um alento. Menos que um salário mínimo não recebe. Então, no mínimo, a pessoa pode ter 2 benefícios, né, de um salário mínimo cada um. Olha só, minha gente. Então, aí, você que recebe pensão, trabalha, porque às vezes a pessoa recebe a pensão, mas ela trabalha, porque ela não tem nenhum problema, né? E trabalha. Pode, inclusive, 2 pensões, né? 2 pensões. Desde que seja uma pensão, por exemplo, do cônjuge e uma pensão de filho, eventualmente. Entendi. Porque os fatos geradores são diferentes. A gente sempre brinca. Casei, fiquei viúvo, tenho pensão decorrente da minha mulher. Casei de novo. Corta a pensão? Não corta a pensão. Não pode cortar a pensão. O INSS tem cortado pensão. Assim, atenção. Olha só. Não pode. Porque a pessoa ficou viúva. Exatamente. O casamento, a lei não prevê que o novo casamento seja objeto de cessação de pensão, tá? Casei de novo, né, Vanessa? Tenho pensão, casei de novo. Fiquei viúvo de novo, Vanessa. Posso receber 2 pensões? Não. Aí não. Aí não. Mas eu posso escolher, se essa segunda for melhor que a primeira, a segunda. Tá vendo? Eu posso escolher a de melhor valor. Muito bem. Tem um áudio aqui, Maria Fernanda. Podemos ouvir? Oi, Vanessa. Boa tarde. Oi, acabei de ligar o rádio. Então, eu sei o assunto e eu gostaria já de deixar já a minha dúvida aqui, sim, doutor, sobre a aposentadoria do meu esposo. Ele já está com... Ele aposentou com 65 anos e ele não conseguiu aposentar no valor que ele contribuiu. Ele aposentou com salário mínimo e ele contribuiu um bom tempo com um valor de 7 salários mínimos. E hoje ele foi aposentado com salário mínimo. Eu gostaria de saber se tem como rever o passado, porque a contribuição dele disse que não foi somado por causa do plano, né, que foi mudado. A moeda mudou, né, de cruzeiro para real. Então diz que ele perdeu tudo que ele contribuiu no passado. Isso é verdade? Tem como recorrer? É a dona Maria do Carmo, do Galo Branco, aqui em São José dos Campos. Doutora, uma dúvida muito comum, né? Deve falar essa palavra revisar, é algo bem comum nos últimos tempos, tem né? Tem sido muito comum mesmo, né? Vanessa, os benefícios, eles são calculados por uma média. A aposentadoria, no caso do ouvinte, que provavelmente foi por idade, aliás, porque ele disse que foi aos 65 anos, foi feita uma média de todas as contribuições dele. Ela não fala a data, né? Não fala. Ela não fala a data, mas enfim. Se foi antes da reforma, teve descarte de 20% das contribuições. Se não foi, usou todas. De quando? De julho de 94 para frente. Plano real. Essa mudança. Uhum. Tá? Mas isso aí a lei determinou assim. Só que hoje nós temos aí, que você falou de revisão, que está muito em voga, a revisão da vida toda. O que é a revisão da vida toda? A revisão da vida toda é a utilização de todas as contribuições, inclusive anteriores a julho de 94. Né? Quando? Quando é mais benéfico para o benefício. Quem tem direito à revisão da vida toda? Quem aposentou entre 2009 e 2019. 2009 e 2019. 2019. Muitos desses, infelizmente, né, o direito para eles popularmente caducou, né? A decadência, né, atingiu porque passou mais de 10 anos
Mas é importante verificar. Às vezes as pessoas, não, eu já aposentei há mais de 10 anos. Mas não é da contagem do data da aposentadoria, é da data do primeiro pagamento da aposentadoria que conta a decadência. Vou dar um exemplo. Entrei com pedido para o meu cliente em 2009. Foi negado. Tivemos que ingressar com uma ação judicial para concessão. Foi concedido o benefício judicialmente. Quando que ele começou a receber? Em 2014. Então, em 2014, ele tem até 2024 ainda para rever. São 10 anos. 10 anos da data do primeiro recebimento do valor do benefício. Né? Então, ainda é possível. Mas, na dúvida, ela deve, repito, procurar. Hoje, gente, não é puxar a sardinha para advogado, não. Mas pós-reforma, antes já era, pós-reforma nem se fala, Vanessa. Tá. Precisa procurar profissionais e, mais do que isso, especializados em área previdenciária. Porque o direito previdenciário virou uma coisa. Até literalmente uma coisa muito complicada. Não é mais aquela fórmula pronta, né, doutor? Não, longe disso, Vanessa. Então precisa, e repito, ó, no Vale do Paraíba, na nossa região, temos aqui em São José, temos diversos, Jacareí, Caçapava, Taubaté, muita pinda, muita gente boa na seara previdenciária que pode sim ajudar, né, os ouvintes. Aí, em Cachoeira, eu tenho conhecimento de advogados muito bons lá em Cachoeira, onde é a sede da rádio, da Canção Nova em si, né? Então, procurem profissionais, né? As cidades, né? Quanto menor a cidade, mais fácil é né? Porque as pessoas comentam, né? Olha, fulano é advogado, né? Ele lida com a área previdenciária e pode resolver o problema. Então, procurem mesmo profissionais. Às vezes um detalhe ali faz total diferença. Total diferença, Vanessa. Doutor, tem mais perguntas aqui. Boa tarde, Vanessa. Sou anunciada do Santa Inês. Pensão, cai o valor quando o cônjuge falece? É o que nós falamos, Vanessa. Acredito que seja. Provavelmente o cônjuge faleceu, foi deferida a pensão. Se foi pós emenda, né, constitucional de 13 de novembro de 19, o benefício que ele recebia caiu para 60%. Então vamos dar um exemplo. Se era 2.000, caiu para 1.400. A pensão é de 1.400. Ah, meu marido ganhava 2.000. Por conta da mudança da regra, caiu a pensão para 1.400. No exemplo que eu estou dando agora. Então é isso, minha gente. Se foi depois de 2019, cai mesmo, né? Infelizmente, a queda foi muito grande. Muito grande mesmo. Boa tarde, Vanessa. Gostaria de saber, sou CLT. Posso pagar INSS à parte para me ajudar a contar para a aposentadoria? Também uma pergunta ótima, porque é muito comum, né, doutor? Muito comum. Olha, Vanessa, na verdade já pôde. Não pode mais, né? Antigamente se chamava contribuinte em dobro. Ah, é? Tinha uma contribuição específica para essas pessoas. A legislação não permite mais isso. Se você é CLT empregado, você não pode fazer contribuição a mais para o INSS. Logicamente, pensando no melhora do valor do benefício. Sim. A ideia da pessoa é excelente, mas a lei não permite mais essa forma de contribuição. Mais uma participação. Vamos lá. Por favor, não divulgar meu nome. Vamos lá. Meu esposo tem 36 anos de contribuição, está afastado por problemas da coluna como hérnia de disco, bico de papagaio, artrose, lesão por acidente. Ele ganhava R$4.000. Ele tem direito à aposentadoria por invalidez? Qual seria a média de valor? Qual seria o valor? É bem difícil, até o INSS não está sabendo calcular, viu, ouvinte? Lesão, acidente de trabalho, trabalhava na montagem industrial. E aí, doutor? 36 anos de contribuição, está afastado por problemas na coluna, uma lesão por acidente, ganhava R$4.000, quer saber se tem direito. O grande erro que as pessoas fazem, Vanessa, é esse mesmo. Ele ganhava, o último salário dele foi R$4.500. Mas nós já falamos aqui diversas vezes hoje. É feito média das contribuições, de todas as contribuições desde julho de 94. Né? Então pode ser que lá em julho de 94 o salário dele era menor. Tem muita gente que fica desempregado, recolhe salário mínimo, abaixo o benefício. Então é média, não é do último salário. Isso a maioria das pessoas confundem. Né? Então, é 60% de 4,5%. Não é. É feito média. Tem que lançar todas as contribuições, elas têm que ser devidamente atualizadas pelo INPC. Aí da média, joga o percentual, que no caso é de 60%. Se for uma aposentadoria por invalidez. Doutor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Então a gente pode afirmar
que a gente nunca vai saber ao certo quanto a gente vai receber de aposentadoria. Por exemplo, assim, eu trabalho, ganho tanto. Quando eu me aposentar, acho que eu vou ganhar tanto. É difícil a gente afirmar isso? Pelo INSS não há essa possibilidade. Não tem como, né? Mas hoje nós temos, graças a Deus, temos vários, né, os advogados, principalmente os previdenciaristas, programas de cálculos específicos para isso. Então dá para ter ali... Que nos ajuda muito. O CNIS, por exemplo, Vanessa, eu tenho um programa no meu escritório que eu consigo baixar o CNIS em PDF e jogar ele para o meu programa. Eu não preciso lançar nenhuma informação, Vanessa. Eu já tive cliente lá, por exemplo, que começou a trabalhar em 1960. Nossa, isso era 94? Pois é. Meu Deus. Eu precisava lançar manualmente, um a um, depois lançar o NPC. Não, esse programa hoje, ele consegue, a gente brinca, ele chupa o CNIS do INSS, salva lá dentro e já faz pra gente. Graças a Deus, temos vários programas e muitos programas bons. Então, eu repito o que eu falo, não é para puxar a sardinha do advogado aqui, não tô longe disso aqui. É que, sem esses programas, nenhum advogado consegue dar uma resposta para você. Quiçá qualquer pessoa que acha que entenda de previdência social, viu? Pois é, minha gente, tá fácil não. Tá Tem bem mais difícil. Participações aqui, tem um áudio, vamos ouvir? Pessoal, bom dia, boa tarde. Então, eu queria ver se aí da Canção Nova tá saindo... Acho que não é pergunta não, Maria. Tem mais uma participação. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, doutor. Deixa eu perguntar. Minha sobrinha recebe 2 pensões de morte. Um do pai e uma da mãe. Só que ele é sobrinho, tá? Só que ele é especial. Posso pedir um auxílio para ele? Sim. Aí, acabamos de falar. Olha o exemplo. Tá vendo? Do pai e da mãe. Recebe 2. Por quê? São fatos geradores diferentes. E ele era dependente dos dois, né? Do filho. E ela agora é ela que provavelmente que cuida do sobrinho, né? Que é a ouvinte, né? Ele pode, desde que ele contribua para o INSS. Se ele contribuir, nada impede que ele tenha 2 pensões e contribua, né? E muito menos que ele, tendo 2 pensões, contribuindo, tendo qualidade de segurado e precise de benefício, também tenha, por exemplo, um auxílio-doença. Não tem problema algum de acumulação, né? Mas precisa contribuir. Agora, pode ser, Vanessa, que ele não contribua. Aí ela tá pensando no benefício do LOAS, do benefício de assistência social. Ela disse aqui, ó, mas ele só tem 11 anos, ela colocou, então não contribui. Não contribui. Então não tem possibilidade de contribuição. Então, por isso que eu ia falar agora. Provavelmente a questão da idade dele, ele não pode contribuir, porque o sistema só permite contribuição a partir dos 16 anos. Sim. Tá? Então, ele não contribui. Então, acredito que ela estaria pensando no benefício de assistência social. O LOAS, né? O benefício, o amparo. O amparo ao deficiente. Isso. Que é o que ela fala que ele tem algum problema de saúde. Né? Aí eu acho difícil a concessão. Porque ele já tem renda decorrente de 2 pensões, inclusive. Entendi. E o LOAS é para quem não tem renda, E o LOAS é para quem não tem renda e não tem ninguém que possa custeá-lo, né, na manutenção da sua vida. Doutor, quem recebe LOAS pode se aposentar? Desde que contribua. Então a pessoa recebe ali, por exemplo, vamos dar um exemplo. Minha mãe, sei lá, recebe o LOAS. Sim. Eu posso contribuir para ela? Desde que seja contribuição de facultativo, não tem impedimento nenhum, Vanessa. Entendi. As pessoas não sabem disso, Vanessa. Porque, por exemplo, às vezes ela recebe porque ela não tem renda, mas eu consigo ali mensalmente fazer aquele pagamento para ela, para ajudar. Recentemente, em outro programa que eu fiz, a pessoa chegou a agradecer uma informação exatamente nesse sentido, que eu tive a oportunidade de, há tempos, falar na rádio, e a pessoa ligou na rádio só para agradecer. Doutor, você lembra de mim? A minha mãe recebia amparo e na época nós até parabenizamos. A pessoa falou, olha, a pessoa não é de visão, porque ela não está preocupada só em receber o LOAS, ela está preocupada em melhorar a situação dela. E pensar no futuro, fez, né? A contribuição, doutor, e conseguimos realmente aposentar a minha mãe. Foi super bacana essa situação. Então tá aí, gente, olha que importante isso, né? Desde que seja facultativa a contribuição, né, doutor? Pode, inclusive, recolher o facultativo simplificado de 11%. Que é aquele mais em conta. Que é mais quase a metade do custo. Ai, tá vendo, gente? E é pensar exatamente, porque esse benefício, ele é uma coisa que pode ser cortada. A contribuição de 260 passa para 145 por mês. Pois é, gente. Então, e aí vale vai ajudar, né? A pessoa ali, às vezes, num afastamento, né? Por conta de uma doença mesmo. Que se a pessoa já recebe, às vezes já tem alguma dificuldade para trabalhar fora, né? Aposentar. Muito bem, mais perguntas aqui.
Boa tarde, Vanessa. Fiquei viúva em 30 de junho de 2022, mas apresentei uma certidão de casamento de 17 dias, coisa que fui obrigada a assinar por familiares dele. Então o INSS recusou a pensão, mas vivi com ele por 38 anos. Procurei um advogado, ele me informou que eu perdi o prazo de recorrer. Então a advogada pediu o LOAS e estou recebendo já há 3 meses. Mas eu queria saber, eu posso recorrer pela pensão por morte, que no caso seria vitalícia? E ela pergunta aqui, é verdade que o INSS só aceita documento com 2 anos? Não. Tem um monte de coisa aí que... Não tá batendo ótimo, nada. Ótimo que ela conseguiu o LOAS, mas se ela precisa comprovar, né, judicialmente, né, que existia essa união estável entre ela e o falecido e que esse casamento foi só formalização, né, e por que foi negado o benefício para ela? Por ser esse casamento de 17 dias só. Não gera benefício. Poucos dias, Poucos dias de benefício, não gera benefício. Mas se ela tiver, por exemplo, como provar, foram 38 Sim, anos... fazer a prova, reconhecimento da união estável, né? Fazer a prova, o INSS reconhecer, tem direito a receber a pensão, sim. Só que se ela receber a pensão, provavelmente o LOAS vai ser cortado. Mas a pensão é melhor. Igual ela falou. Primeiro, que ela pode receber os atrasados dessa pensão, porque ainda não tem 5 anos, né? Sim. E segundo, porque a pensão também tem 13º. O LOAS não tem 13º. Exatamente. Então, eu acho que ela... Procura um especialista, ela então. mesmo procurar um especialista previdenciário. Eu acredito que ela tenha possibilidade de sucesso nessa pensão dela, sim. Vamos lá, doutor, tem mais 2 últimas perguntas aqui, porque a gente precisa encerrar o programa. Boa tarde, eu tenho 28 anos de contribuição e trabalho no ramo industrial. Tenho 48 anos. Preciso trabalhar mais quantos anos para poder requerer minha aposentadoria? 28 anos de contribuição, 48 anos de idade. Lembra que eu falei? Se fosse antes da reforma, é verdade. Eu ia falar para ela, falta 2 anos para aposentar. Alexandre. É homem ainda? É homem. Então tá longe. Alexandre. Então estaria mais longe ainda. Reforma... Eu ia precisar de 7 anos. Lascou nós, Depois Alexandre. da reforma, tem várias situações que precisa ser, conforme disse, lançar nesse banco de dados de cálculos previdenciários, né, para ver que provavelmente ele certamente entra numa regra de transição. Mas aí tem que ver qual que é a mais vantajosa, né, ou seja, qual que é de melhor valor, qual que o tempo tá mais próximo de chegar. Então é importante que ele pesquise, mas ainda está longe dele aposentar, viu, Vanessa? Isso eu posso afirmar, ainda está um pouco longe, porque ele não tem... Falta 7 anos para ele completar pelo menos o tempo de contribuição mínima para o homem. Ele tem 48 anos de idade. Isso. Hoje, em média, um homem aposenta com 57. Então, acho que tem tá entre 7 e 8 anos ainda para ele aposentar, viu? Mas é importante que ele faça essa pesquisa para ele ter certeza, né, de quando ele poderá pleitear a aposentadoria. Fica de olho no seu quinis também lá, hein, Alexandre? Boa tarde, Vanessa. Tenho um irmão de 49 anos, ele tem problema psicológico, ele mora com minha mãe e meu pai, que recebem aposentadoria. Ele tem possibilidade de receber algum benefício? Ele nunca contribuiu. É a Sandra de Taubaté. Olha, o irmão da Sandra pode ser pleiteado o amparo, o LOAS que nós acabamos de fazer. Mesmo morando com os pais e os pais tendo morando aposentadoria? Desde que comprove que os salários dos pais não dão para a manutenção, né, deles e do filho, né, há necessidade financeira disso, é possível, né, e é importante também, né, na falta dos pais, né, buscar a pensão, né, mesmo ele tendo 49 anos? Mesmo não tendo, comprovando a dependência econômica para o pai, ele terá, né, a invalidez e a dependência econômica, ele terá os benefícios concedidos, sem maiores problemas. Doutor, a gente ficaria aqui a tarde toda tirando dúvidas, mas vamos deixar para a próxima. Deixa para próxima. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Para quem quiser seguir o senhor nas redes sociais, tem aí o Instagram, né? Temos o Instagram aí. Na verdade, Vanessa, nós ficamos impedidos de fazer isso. A OAB não nos permite fazer esse tipo de divulgação, né? Sim. A gente pede para que eventualmente procurem a OAB, localizem o contato da gente para poder... Precisando de estaremos à disposição para trabalhar. Doutor Marcos Vinícius de Carvalho Rodrigues, obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Obrigada aí pela presença. Você que acompanhou o programa, participou, muito obrigada também pela sua participação. A gente agradece a sua companhia ao longo de toda essa semana, desejando um feliz aí final de semana, abençoado para você e para toda a sua família. E até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau. Mais do que notícia, uma forma de estar mais perto de você. Abre aspas.